Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e nós vamos do verso 13 até o capítulo 3, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13 até o capítulo 3, verso 4. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, nós vamos mais uma vez orar, dessa feita por iluminação para entendimento da Escritura. Ó Senhor, Tu nos dizes aqui que somente pelo Teu Espírito nós podemos conhecer as coisas do Senhor. E também o Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. E que ser espiritual é compreender as coisas da perspectiva do Senhor. Nós pedimos então que Teu Espírito Santo nos conduza nessa compreensão. Dá-nos uma atitude espiritual aprovada por Ti. Dá-nos, ó Deus, um coração aberto para aprender a Tua palavra e estar dispostos a fazer aquilo que ela nos ensina. Nós pedimos que nessa noite o Senhor fale ao coração. Que o Senhor me dê graça para expor a Tua palavra e também graça ao coração dos que ouvem, de maneira que Tu sejas glorificado e Teu povo seja edificado, confortado, instruído, tudo de acordo com a necessidade de cada um. Oramos também por aqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, onde quer que estejam. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos no ponto aqui da primeira parte da carta, capítulos de 1 a 4, em que Paulo confronta o verdadeiro problema que estava por detrás das divisões na igreja de Corinto. E é aquilo que ele vai chamar de carnalidade. Ele menciona esse termo, carnal, várias vezes na passagem que nós acabamos de ler, e ele aponta isso como sendo a razão de todos os problemas que ele está tratando aqui nessa primeira parte da carta. Mas para chegar aqui, Paulo fez um longo caminho, que eu vou tentar resumir apenas para que a gente siga o fio da meada. Ele disse que tinha tomado conhecimento das divisões que havia na igreja, a formação de partidos em torno de celebridades que faziam parte da história recente da igreja, Pedro, Paulo e Apolo, e tinha um outro grupo de Cristo. Isso a gente vai sempre, estou dizendo, a gente vai chegar a hora que vai falar dele. Ele disse então que comparar pregadores e formar grupos em torno deles era um reflexo da sabedoria humana e não da sabedoria de Cristo, que é a cruz do Calvário. Os sábios e os entendidos da época, a elite da época é que valorizava a retórica, a eloquência, sabedoria de palavras, demonstração de erudição, comparavam escolas filosóficas, tinham o seu filósofo predileto, o seu orador predileto, seu sofista predileto, mas não era assim na igreja. Na igreja, o que predomina é a sabedoria de Deus, Cristo crucificado. Não tem glória para homem, não tem espaço para glorificarmos homens e darmos aos homens um destaque que pertence somente a Jesus Cristo. Paulo faz isso no capítulo 1, do verso 18 a 25. Depois ele faz um arrazoado com os coríntios a partir de uma análise da natureza da membresia deles. Paulo diz assim, olhem para vocês, quantos de vocês são de nobre nascimento, são sábios segundo o mundo, são ricos e poderosos e que têm alguma influência? E Paulo queria que os coríntios percebessem o óbvio,
que a igreja cristã no primeiro século era feita exatamente daquela categoria de pessoas que as elites desprezavam. Eram destituídos, humildes, não tinham força política, não tinham força econômica, poucos eram letrados, poucos eram, de fato, formados ou tinham uma educação superior naquela época, e Deus os havia escolhido exatamente por isso, para mostrar que Ele não se impressiona com as conquistas humanas e com o progresso humano, porque Deus conhece os corações, Deus sabe que o coração do homem é mau continuamente. Ele pode ser erudito, ele pode ser capaz, pode ser de nobre nascimento, pode ter uma série de predicados, mas o mais importante eles não têm por si mesmo, que é o conhecimento de Deus e o reconhecimento da cruz do Calvário. Então, não fazia sentido aquelas divisões dentro da igreja. Depois, ainda nessa linha de argumentação, Paulo lembra para eles o tipo de pregação que Deus usou para iluminar o coração deles e tirá-los das trevas e trazê-los para a luz. Ele diz aí no capítulo 2, de 1 a 5, que quando esteve lá em Corinto, ele decidiu que iria pregar Cristo crucificado, e que ele não usaria os recursos que ele poderia usar em termos de eloquência, retórica e demonstração de conhecimento, sendo ele um dos homens mais cultos daquela época, formado em 3 culturas, escritos que impactaram o mundo até o dia de hoje. Os escritos de Paulo impactaram a sociedade ocidental, na verdade, o mundo todo, muito mais do que os escritos dos filósofos daquela época, grandes filósofos. A influência deles é nada comparada com a influência dos escritos do apóstolo Paulo na formação das sociedades através dos séculos. Mas Paulo abriu mão de todo o seu conhecimento e ele pregou Cristo com simplicidade, em temor e tremor, para usar as próprias palavras dele, porque ele não queria que os coríntios tivessem uma fé baseada na pessoa de Paulo, no carisma de Paulo, mas que o foco fosse a pessoa de Cristo Jesus. Depois Paulo argumenta, mostrando que a verdadeira sabedoria, que Deus, embora ele esteja falando o tempo todo, que ele é contra a sabedoria de palavras, mas ele tinha uma sabedoria para pregar. E essa sabedoria ele falava somente para os maduros, para os espirituais, que era o conhecimento da cruz e suas implicações. E esta sabedoria, ela só pode ser reconhecida através do Espírito Santo. Esse é o ponto dele no capítulo 2, de 6 a 12, que foi o que a gente viu na segunda-feira passada. Deus nos deu o seu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conhece os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, para usar a expressão de Paulo aqui. E Deus nos deu esse Espírito exatamente para que a gente conheça aquilo que Deus nos dá gratuitamente, que é o Evangelho de Cristo. Agora nós vamos ver mais um ponto, que é onde Paulo fala o que é o verdadeiro espiritual. O verdadeiro espiritual é aquele que entende a cruz e suas implicações. Esse ponto é muito importante porque a igreja de Corinto achava que era uma igreja espiritual. Já já a gente vai chegar lá. Eles achavam que eram espirituais. Paulo, então, vai dar uma definição do que é, de fato, ser espiritual. E ele faz isso expondo a postura das pessoas diante da mensagem da cruz, que ele categoriza em 3. Ele vai falar do homem natural, que não tem como, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Depois ele vai falar do espiritual, que é aquele que tem o Espírito e que entende as coisas de Deus. E vai chamar os coríntios de nenhum nem outro, vai chamar de carnais. Ou seja, eles eram crentes, mas pensavam como pessoas do mundo. Por isso eles não entendiam a cruz e as suas implicações, e por isso eles exaltavam homens. Porque é assim que o mundo funciona, é assim que as pessoas no mundo fazem. Então, eles eram crentes, Paulo não está dizendo que eles não são. No início da carta, Paulo, inclusive, se dirige a ele dizendo a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram chamados, queridos de Deus Pai. Eles eram crentes, mas pensavam como as pessoas do mundo pensam ao formar aqueles partidos em torno das celebridades que eles conheciam, que era o que eles faziam quando não eram cristãos. Tá bem? Então, é isso que nós temos diante de nós nessa noite, e Deus nos dê graça e garganta para poder chegar até o final e terminar essa missão essa noite, mais uma vez. Então, vamos lá. Primeiro, Paulo fala a respeito da pregação apostólica, a pregação dele e dos apóstolos de Cristo, aí no verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O disto aí no início do verso, aí eu estou usando a versão Almeida, a nova Almeida, o disto aí faz a conexão entre o verso 13 e o verso 12. No verso 12 ele disse que nós recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele está falando da cruz, está falando do perdão de pecados e da vida eterna. E aí ele continua, dessas coisas, da cruz, do perdão, da vida eterna, reconciliação com Deus, destas coisas também falamos. E lembramos aqui a discussão a respeito de quem é o nós, não é? Lembra, eu falei disso na segunda-feira passada. O nós aqui é, primeiramente, os pregadores, apóstolos, a quem esse mistério foi encarregado, foi dado, revelado, que é o mistério da cruz. E essa revelação eles passaram para a sua geração e registraram na Bíblia. E nós hoje já recebemos o mistério revelado, está aqui, na Escritura Sagrada. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para a sua correta compreensão e aplicar a nossa vida. Mas o caminho pelo qual Deus trouxe essa verdade, a verdade da cruz e do Evangelho, era através da fala de apóstolos como o apóstolo Paulo. E ele diz, que dessas coisas nós falamos, que ele fazia isso não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Sabedoria humana não tinha palavras para explicar o mistério de Deus, que é Cristo, o caminho da salvação. O conhecimento, toda a erudição humana, toda a filosofia daquela época não tinha vocabulário, não tinha como acessar o conhecimento de Deus. Não tinha. Então, por isso que Paulo, na sua pregação, ele falava destas coisas, não se valendo da retórica e dos recursos que os sábios e entendidos da época usavam para difundir as suas ideias. Destas coisas falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. O não aqui é bem enfático, né? E isso lembra o que nós dissemos na segunda-feira passada, que nem todo tipo de pregação, nem todo tipo de comunicação se presta à transmissão do Evangelho. Não, nem todo. Se todo se prestasse, não tinha esse limite aqui. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ou seja, não vale qualquer método, não vale de qualquer jeito. Então, tem um método que se adequa ao Evangelho, que é esse aqui que ele vai dizer. Mas, usando palavras ensinadas pelo Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito Santo. A origem do Evangelho é espiritual e a transmissão dele também é. O Espírito Santo não somente nos revela quem é Cristo e nos chama, mas ele nos dá as palavras, ele nos dá a argumentação, ele nos dá a lógica para nós falarmos de Cristo para o mundo. São palavras ensinadas pelo Espírito Santo. O Evangelho é espiritual na sua origem e também na sua transmissão, como ele diz em seguida. E aqui nós estamos diante de uma passagem que tem desafiado os intérpretes, né? Tem 3 ou 4 possíveis explicações para essa expressão aqui no final do verso 13, conferindo coisas espirituais com espirituais. Essa é uma tradução possível. Agora, existem outras traduções possíveis, e são 3 ou 4. Eu peguei as 2 mais importantes, além dessas aqui. Além dessa tradução aqui, conferindo coisas espirituais com espirituais, essa expressão pode ser traduzida como explicando coisas espirituais em termos espirituais. Perfeitamente possível fazer tradução desse jeito. Ou, a interpretação que eu considero a melhor, interpretando coisas espirituais para pessoas espirituais, que é inclusive a opção da NVI, da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora e várias traduções em inglês. Eles preferiram entender que Paulo aqui está dizendo o seguinte, o raciocínio de Paulo é o seguinte: nós falamos destas coisas não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, explicando estas coisas para aqueles que são espirituais. Por que a gente deve preferir essa opção? Porque é o que ele já disse no início do bloco, capítulo 2, verso 6. Transmitimos sabedoria entre os que são maduros. E nós vimos aqui que os maduros são os espirituais.
Então é disso que ele está falando, né? Nós transmitimos sabedoria para os maduros. Mas aqui adiante, no capítulo 3, ele vai dizer: não pude transmitir isso para vocês, coríntios, porque vocês são carnais. Então, a tradução que melhor se adequa ao contexto é essa. Quando ele diz conferindo coisas espirituais com espirituais, ele está dizendo, explicando as coisas de Deus para pessoas que são espirituais, que podem entender aquilo que está sendo falado. O que é uma tradução perfeitamente possível, gramaticalmente, e que faz todo sentido aqui dentro do texto. Além do mais, essa questão do que é ser espiritual, o termo espiritual aparece 15 vezes aqui nessa carta, 15 vezes aqui nessa carta, nem sempre falando de pessoas, mas aparece 15 vezes. Essa questão de espiritualidade era muito importante para os coríntios, era muito importante ser espiritual. Por isso que isso reforça ainda mais a nossa opção por essa interpretação. Tá certo? Então, se a nossa interpretação é correta, esses espirituais aqui, a quem Paulo explica as coisas de Deus, eles são aqueles maduros, do capítulo 2, verso 6, que entendem a sabedoria de Deus, que percebem as implicações da cruz e que, portanto, jamais exaltariam o homem, porque eles entenderam o que é que a cruz representa. A cruz é o juízo de Deus sobre a humanidade. O que é que Deus pensa de mim? Está lá, um carpinteiro pendurado numa cruz. Isso é o juízo de Deus sobre a humanidade. E, portanto, como exaltar homens? Como colocá-los em posição de você chegar a dizer, eu sou de Paulo, eu pertenço a fulano. Então já era, os coríntios ainda não tinham entendido o que é que a cruz representava. Não tinham entendido. Por isso, essa nossa explicação. Muito bem. Então, a pregação apostólica ela era essa, e diante dela havia 3 posturas que Paulo explora aqui. Do verso 14 até o capítulo 3, verso 4. Primeiro, a postura da pessoa natural. Como é que a pessoa que não tem o Espírito Santo reage diante dessa exposição espiritual das coisas espirituais? Pregada pelo apóstolo Paulo. Ele diz no verso 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. São duas, a postura da pessoa que não tem o Espírito é de não aceitar as coisas de Deus. Quando ele fala pessoa natural, ele se refere à pessoa no estado em que nasce. Nós não nascemos convertidos. Não, ou pelo menos, com exceção de João Batista, a gente não conhece nenhum caso. Não é? João Batista já era crente no ventre da mãe, tanto é que era cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. Mas, normalmente, as pessoas não nascem convertidas. Não é? Por natureza, nós nascemos inimigos de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por natureza, nós nascemos num estado em que nós não podemos compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva, somos herdeiros da natureza corrompida, incrédula e hostil a Deus, que nos foi dada por geração ordinária a partir dos nossos primeiros pais, quando eles desobedeceram a Deus e precipitaram toda a sua descendência nesse caos, nessa cegueira espiritual. Nós nascemos cegos para Deus, nós nascemos sem o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele tem que ser imputado por Deus, ele tem que ser inserido por Deus no nosso coração. Isso aí é o que a gente chama de conversão, novo nascimento, vem depois. Mas o ponto aqui é que a pessoa, no seu estado natural, diz Paulo aqui, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. As coisas do Espírito de Deus, a cruz, a ressurreição de Cristo, a vida eterna, perdão de pecados, a esperança da glória, tudo aquilo que tem a ver com Deus e que o Espírito Santo se encarrega de transmitir e de revelar através da pregação. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não aceita. A palavra aceitar, ela significa literalmente não dar as boas-vindas. Não recebe aquilo e diz, eu concordo com isso, está bem, é verdade, eu creio nisso, eu quero isso para mim. Então, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Nós não queremos as coisas de Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas que provêm da parte de Deus. E há 2 razões que Paulo coloca aqui para isso, no verso 14. A primeira é
porque lhes são loucura. Para o homem do mundo que não tem o Espírito Santo, que não é convertido, o Evangelho é loucura. Quando ele tenta entender, ele vai chegar à conclusão de que isso aí não pode ser verdade, né? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, um Deus tão cruel que mata o filho para salvar um monte de gente pecadora. Terceiro, por que a minha salvação tem que ser feita por outra pessoa? Eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa reta, não sou tão ruim. Tem gente pior do que eu. Então, eu cumpro os meus deveres, eu sou bom marido, sou boa esposa, eu cumpro as minhas obrigações, pago os meus impostos. Por que eu preciso de um Salvador? Ou seja, a pessoa parece loucura. A mensagem do Evangelho para ela parece uma coisa absurda. Que Deus tenha se revelado através de Jesus de Nazaré como sendo aquele por quem vem a salvação, isso não cabe na cabeça do descrente. Não cabe. Ele pode dizer que ele vai dizer que crê em Deus. Muita gente vai dizer que crê em Jesus Cristo. Nosso país é um país que foi catolicizado. Só se você for aprofundar a discussão e você chegar a esse ponto de inquirir se a pessoa, de fato, entende, compreende a necessidade e de todo o coração abraça, recebe essa doutrina de Cristo pendurado na cruz, como sendo a sabedoria de Deus, você vai chegar no ponto em que você vai perceber que a pessoa vai dizer, não, isso aí não faz sentido, né? Não é isso que nós queremos. Bom, então, a primeira razão é que porque parece loucura. A segunda razão que Paulo dá aqui, pela qual o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, é porque ele não pode entendê-las. Existe, primeiro, um problema com a vontade, né? Ele não aceita, ele não quer. A vontade é a contrária. E tem um problema não com a inteligência, porque o descrente ele entende o Evangelho, ele sabe o que é que a mensagem do Evangelho é, mas é um problema epistemológico, um problema de compreensão que aceita. Ele não consegue perceber, não clica para ele, não junta os pontinhos, não fecha o Evangelho. Ele não consegue compreender a natureza da cruz e o caminho da salvação. Porque estas coisas, veja aí no final do verso 14, se discernem espiritualmente. Ou seja, você só pode entender estas coisas mediante a ação do Espírito Santo. Então, está aqui a primeira categoria de pessoas, que é a maior parte do mundo. Diante da pregação da cruz, da pregação do Evangelho, essa pessoa não aceita. Ela não aceita porque parece loucura, e parece loucura porque ela não pode entender. E não entende porque, para entender, precisa do Espírito Santo, porque são coisas que se discernem espiritualmente. Isso aqui tem um impacto muito grande para nós, no que diz respeito à missão da igreja, evangelização e apologética, e também ativismo cristão nas redes sociais. Às vezes eu vejo os cristãos batendo boca nas redes sociais com descrentes, não é? Sem perceber que não está falando de igual para igual, são dois níveis diferentes, são duas visões de mundo completamente diferentes, e que elas não podem se sobrepor, não conseguem se sobrepor. Então, às vezes, o crente está perdendo tempo nas redes sociais, batendo boca com a ativista de ideologias bem contrárias à palavra de Deus, né, falando e discutindo, não vai levar absolutamente a nada. Isso não quer dizer que nós não podemos argumentar com os descrentes a respeito das coisas de Deus. Nós podemos falar das evidências da existência de Deus, das provas da veracidade da Bíblia, de toda a confirmação histórica que a gente tem para os evangelhos, que de fato existiu Jesus de Nazaré. Nós podemos apelar para a consciência dele, você sabe que você faz coisas erradas, podemos apelar para as emoções dele, você sabe que você é uma pessoa que não tem paz, você vive em busca de alguma coisa. A gente pode usar todo esse tipo de argumentação. Se Deus, porém, se o Espírito Santo, Deus não mandar o Espírito Santo abrir o entendimento e ensinar a essa pessoa o Evangelho, ela não vai compreender. Ela não vai entender. Nunca ela vai entender. O descrente ele pode até ter um conhecimento claro do Evangelho. Uma experiência essa constatação ficou clara para mim durante os meus estudos. Durante o meu mestrado na África do Sul, na área de Novo Testamento, eu tinha que ler
comentários bíblicos e crítica bíblica feita por todo tipo de comentarista, gente que era crente e gente que não era, liberal. E por incrível que pareça, os liberais às vezes tinham uma compreensão do texto que parecia muito mais clara do que o próprio comentarista que era cristão comprometido, não é? Por quê? Porque ele conhecia mais o grego, conhecia mais o hebraico, conhecia mais história, arqueologia, trazia perspectivas e... Um exemplo que me chamou a atenção foi o famoso Rudolf Bultmann. Bultmann é considerado um dos ícones da crítica bíblica, especialmente na área de Novo Testamento. Ele é muito conhecido através da crítica da forma, ou seja, ele acha que tudo que nós temos no Novo Testamento surgiu num determinado ambiente vivencial, onde a igreja escreveu essas lendas a respeito de Jesus como apologia, como evangelização, para se defender dos ataques dos judeus, dos ataques dos pagãos, para promover suas ideias, e aí inventou histórias, como Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando pães e tudo mais. E ele tinha esse programa de tirar esses mitos da Bíblia, para que o homem moderno pudesse entender. Em outras palavras, ele queria atualizar a Bíblia ao homem moderno, né, para que o homem moderno pudesse, então, ler a Bíblia e aceitar, tirando os entraves, já que o homem moderno, científico, não acredita em milagre, não acredita em sobrenatural e tudo mais. Ele tem um comentário no Evangelho de João, Bultmann, comentário no Evangelho de João. E eu tive que ler aquele comentário e chegou lendo no final do Evangelho de João, da ressurreição, quando Jesus aparece aos seus discípulos, Bultmann dá uma exposição do texto pouco superada por outros autores. Ele faz uma exposição, mas o tempo todo ele está dizendo, isso é o que o autor do Evangelho acreditava. Isso é o que o autor do Evangelho acreditava. Ele, pessoalmente, não acreditava que Jesus ressuscitou dos mortos literalmente. Jesus ressuscita no querigma, na pregação, na memória dos discípulos, mas nunca literalmente dentre os mortos. Mas quem escreveu o Evangelho de João acreditava. É o que ele diz no seu comentário. E por isso. Homem brilhante, mas que não entendia, não cria, não recebia a veracidade do texto bíblico para si. Para mim, um exemplo disso aqui, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Erudição é bom, conhecimento profundo é bom, mas se não for aliado à ação do Espírito Santo, ele não vale muita coisa. Não vai lhe salvar, não vai lhe levar mais para perto de Deus. Então, primeira categoria, primeira postura que Paulo coloca aqui, diante da pregação do Evangelho, é essa do que ele chama da pessoa natural, ou seja, como nós nascemos aqui nesse mundo. A segunda está aí no verso 15, que ele coloca em contraste. Porém, veja aí o verso 15, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo já tinha se referido aos espirituais, né, no verso 13, quando ele disse, ensinamos coisas espirituais aos espirituais. E aqui ele volta a usar o termo, dessa feita em contraste com o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. O que ele quer dizer com isso é, ela consegue entender, avaliar e receber todas as coisas que o Espírito Santo ensina. Em contraste com o homem natural que não entende, o homem espiritual, ele julga no sentido positivo, ele avalia, ele analisa, ele entende e ele aceita as coisas do Espírito de Deus. Embora, veja o final do verso 15, essa pessoa espiritual, que é o crente, não é? Que é o crente mesmo, ela não é julgada por ninguém. Ou seja, as pessoas do mundo, o homem natural, olha para o homem espiritual, que é aquele que tem o Espírito, que é crente, que entende as coisas de Deus e vive assim, e não entende. Né? Não consegue entender e discernir por que é que ela é assim e por que é que ela age dessa maneira. Está aí explicado por que é que o seu amigo descrente estranha muito o que você crê, a sua maneira de viver, a sua postura, não é?
Está aí porque o mundo estranha os cristãos. Porque enquanto que nós podemos avaliar, discernir as coisas do Espírito de Deus, o homem natural, ele não faz isso, ele não consegue, portanto, ele também não consegue entender a postura, a crença, as práticas do verdadeiro cristão. Aí chama de fundamentalista, vai chamar de retrógrado, vai chamar de, sei lá, né, quantos adjetivos aí têm sido usados para se referir ao evangelho simples e puro, onde as pessoas querem apenas viver o evangelho de Cristo Jesus. A razão pela qual nós podemos, em contraste com o homem natural, conhecer as coisas de Deus, é que nós temos o Espírito Santo. E Paulo diz assim, ele coloca isso no verso 16 da seguinte maneira. Ele faz aqui uma citação do profeta Isaías. Eu vou ler a citação está em Isaías 40, verso 13. Isaías pergunta, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? Que ser humano deu conselhos ao Espírito Santo? Ou quem foi o conselheiro do Espírito Santo para ensinar o Espírito Santo? Paulo resume essa citação da seguinte maneira, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Note que lá em Isaías a pergunta é quem conhece o Espírito do Senhor e o guia e o ensina. Mas aqui ele troca isso dizendo quem conheceu a mente do Senhor, uma vez que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Ele já tinha dito isso nos versos anteriores. Quem conheceu a mente de Deus para que o possa instruir? Quem é a pessoa que conhece Deus a ponto de dar conselhos a Deus? A resposta é ninguém. Mas, veja o final do verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em contraste com o homem natural, que é refletido aqui nessa citação de Isaías, que não conhece as coisas do Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo? O cristão, ele pensa como Cristo. Ele tem a maneira de ver o mundo que Cristo tinha. Portanto, ele entende as coisas de Deus. Ele percebe as coisas do Espírito Santo. Percebe as coisas do Espírito Santo. Gente, que privilégio, já pensou nisso? Que nós temos a mente de Cristo. O que é que isso significa? Que nós pensamos como Cristo pensava. Que nós olhamos para o mundo como Cristo olhava. Nós temos a visão de mundo que Jesus Cristo tinha. E como é que essa perspectiva nos é passada? Mediante o Espírito Santo. Nascemos homem natural, somos convertidos, somos transformados pelo Espírito Santo que nos é dado por Deus para que a gente possa conhecer estas coisas. Ou seja, a diferença entre o crente e o descrente é que quando a gente se converte, a gente passa a pensar como Cristo pensa, ou pensou, enquanto ele estava aqui nesse mundo. Nós temos a mente de Cristo. Que declaração ousada do apóstolo Paulo. E quantas implicações sérias disso aqui. Se nós temos a mente de Cristo, e se isso é alguma coisa que o Espírito Santo faz, significa que toda vez que eu raciocinar, toda vez que eu tomar decisões que não estejam de acordo com a mente de Cristo, isso significa que eu não sou espiritual. Ser espiritual é isso aqui. É você ver as coisas do Espírito da perspectiva de Jesus Cristo. É você ter uma compreensão profunda do que é a cruz e das suas implicações. E agora Paulo junta tudo isso e faz o que ele queria fazer desde o começo. Ele confronta os coríntios no problema fundamental das divisões, que era exatamente a falta da mentalidade de Cristo, de uma mentalidade espiritual no meio da igreja, que estava causando todos esses problemas. E aqui nós chegamos no capítulo 3, versos de 1 a 4. Paulo diz aqui, são 4 coisas, rapidinho. Primeiro, vocês não são espirituais, como vocês se consideram. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Já pensou na virada de mesa aqui? Qual foi a reação dos coríntios quando eles leram isso aqui? Porque eles disseram, puxa vida, Paulo veio construindo, né? Ele veio preparando a forca, veio preparando, aqui no capítulo 3, verso 1, ele puxa e enforca os coríntios aqui.
Porém, irmãos, o contraste é com o verso anterior. O que é que diz o verso anterior? Nós temos a mente de Cristo, porém vocês não têm. Por isso que eu não pude falar com vocês como eu costumo falar com as pessoas que têm o Espírito Santo. Eu não posso falar, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Pessoas que têm o Espírito Santo e que têm a mente de Cristo. Paulo se refere, provavelmente, ao tempo que ele passou lá em Corinto a primeira vez. Lá, na sua viagem missionária, quando ele funda a igreja, ele passou algum tempo em Corinto, pelo menos talvez 2 ou 3 anos lá em Corinto. Desde aquela época, Paulo já tinha sentido que não conseguiria, ou seja, que o progresso dos coríntios estava sendo lento. Por isso ele diz, desde quando estive aí, naquela época, eu já não consegui falar com vocês como pessoas espirituais, mas sim como a pessoas carnais. Isso aqui é o segundo ponto que Paulo diz aqui. Vocês são carnais, crianças em Cristo. É muito importante aqui fazer uma distinção por causa de uma ideia que vem sendo proliferada no meio evangélico há muito tempo, e que foi popularizada pelo Scofield, naquela famosa Bíblia de Scofield. Scofield é um dos maiores representantes do dispensacionalismo. E ele foi que difundiu a ideia de que existem 3 tipos de crente, 3 tipos de pessoa. O natural, tudo certo, não tem problema. O espiritual, que aí é o crente maduro. E o carnal, que é uma pessoa que é salva, mas que ainda vive uma vida em pecado. Está vivendo, ele é salvo, mas ele vive na imoralidade, ele vive em compromissos errados, ele pratica desonestidade. E aí, essa divisão em 3, que Paulo faz aqui, são 3 categorias, não tem dúvida, ele está falando aqui de natural, espiritual e carnal. Só que o carnal que Paulo está falando aqui não é em termos morais. Ele chama os coríntios de carnais em contraposição a espiritual, que aqui no texto é uma pessoa que tem a mente de Cristo e que entende as coisas de Deus. Então, carnal aqui, como ele explica, é ser criança em Cristo, que não tem compreensão. Uma criança, ela tem uma compreensão de uma criança, tem uma compreensão infantil do Evangelho. Ela é imatura. Não tem nada a ver com moralidade, porque a Bíblia diz que se você viver na prática do pecado, não tem crente carnal nesse sentido. Se você viver na prática do pecado, você está condenado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia não deixa margem para isso, da pessoa ser crente e viver no pecado. Paulo, carnal aqui, é uma pessoa que é crente, mas que ainda raciocina, está pensando como as pessoas do mundo sobre certas coisas. E no caso aqui em particular, em formar grupos em torno de celebridades. Que Paulo diz que isso aí é carnalidade. Então, só existe crente carnal nesse sentido. Gente novo convertido, que ainda está aprendendo as coisas de Deus e que às vezes raciocina como pessoa do mundo. É muito comum isso. A pessoa se converte, entra na igreja, ela crê em Cristo, é crente verdadeira, mas quando chega em questões de dinheiro, ela ainda continua pensando do mesmo jeito. Ela lida com o seu dinheiro da mesma forma. Em relação à maneira como trata as pessoas ou como desenvolve o seu negócio, ela continua pensando do mesmo jeito. Isso é um processo que se chama de santificação, maturidade e que leva tempo até a pessoa rearrumar a cabeça. A igreja de Corinto estava a caminho, estava no processo. A essa altura, eles estavam para trás, estavam atrasados, e Paulo diz, olha, eu queria falar a vocês como espirituais, como vocês acham que vocês são, e vocês deveriam ser, mas na verdade vocês são crianças em Cristo, vocês são carnais. E aí ele traz as evidências, né? Aliás, ele diz aí no verso 2, eu dei leite para vocês beberem quando eu estive aí. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ou seja, é um problema crônico daquela igreja, uma igreja que realmente não amadureceu, não percebeu as implicações da cruz de Cristo. Não é de estranhar, agora nós chegamos na raiz do problema. Lembra que desde o início dessa série eu disse que essa é a igreja mais complicada do Novo Testamento? É uma igreja onde tinha problema de divisão, culto à personalidade,
Igreja com problemas de disciplina, problema de imoralidade, problema no culto, problema com os dons espirituais, problema teológico, tinha gente que negava a ressurreição. Qual a raiz disso tudo? Chegamos nela. Era exatamente isso aqui, a falta de crescimento espiritual, a falta de maturidade, ou em outras palavras, carnalidade. Era por isso que aquela igreja era tão complicada. E é claro, essa é a razão porque igrejas são complicadas. Boa parte dos problemas que nós temos nas igrejas é exatamente por conta disso aqui. Por conta disso aqui. As evidências que Paulo diz, então, né? Paulo diz, olha, vocês são carnais. Os coríntios podiam dizer assim, por aí. Como aí, Paulo? Nós somos espirituais, nós temos todas as manifestações do Espírito Santo aqui. Nós temos línguas durante o culto, pessoas falando em línguas, isso é do Espírito Santo. Nós temos pessoas profetizando durante o Espírito Santo, durante o culto, isso é do Espírito Santo. Nós temos pessoas que fazem sinais e prodígios, têm visões e revelações, isso é do Espírito Santo. Por que você está dizendo que a gente é carnal? O problema todo é que a igreja de Corinto tinha construído uma ideia do que era ser espiritual que estava associada à manifestação dos dons. Mas Paulo não pode considerá-los como espirituais, porque manifestações extraordinárias não garantem espiritualidade. Eu já mencionei da última vez, Judas fez todos os sinais e prodígios que todos os apóstolos fizeram. E Jesus diz que no dia do juízo muitas pessoas vão chegar dizendo assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres e curamos as pessoas, e Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é uma concepção errada, infelizmente muito popular hoje, associar espiritualidade com manifestações. Os dons espirituais, eles não são evidência, nem de salvação, às vezes, como é o caso de Judas, mas são ferramentas que Deus deu para a edificação da igreja, não são indicadores de espiritualidade. Se fosse, Paulo não teria dito o que disse para a igreja de Corinto, vocês são carnais, apesar de ter todas essas manifestações aí. E ele dá as duas evidências. Verso 3. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ele está se referindo àquele espírito faccioso que havia na igreja de Corinto, que os coríntios brigavam por tudo e por qualquer coisa. Então Paulo diz, isso aí é uma prova. E a briga particular que ele está se referindo agora, vem logo em seguida, no verso 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos, ou seja, padrões carnais? Voltamos à questão dos grupos, né? Como eu disse, capítulos 1, 2, 3 e 4 é sobre as divisões, é sobre a formação de grupos. Paulo aqui volta a tratar do assunto. Vocês são carnais porque quando vocês dizem eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, vocês estão procedendo segundo os padrões humanos, porque são as pessoas que não conhecem a Deus, que se dedicam, que se consagram, que se entregam sem reservas a líderes e celebridades e consideram aquelas pessoas como fosse seu Deus, a ponto de dizer assim, eu sou de fulano. Então, vocês são, no fundo, carnais. Queridos, aqui eu quero concluir. Aqui eu quero concluir dizendo o seguinte. Em seguida, depois desse verso aqui, a partir do verso 5, Paulo vai entrar em mais um argumento. O que ele vai dizer, ele vai mostrar o que é que os pregadores, na verdade, são diante de Deus e como eles deveriam ser tratados, em vez de ser cultuados como celebridade. Ele vai falar isso a partir do verso 5. Nós vamos tratar disso semana que vem, se Deus permitir. Mas eu fecho aqui com algumas aplicações para nós. Essa passagem ela é devastadora em vários sentidos. Primeiro, com relação à natureza da pregação bíblica. A pregação trata das coisas de Deus que nos foram reveladas pelo Espírito Santo e que estão contidas na Escritura. Não estou falando aqui de revelação especial, particular, tudo aqui é a revelação pública. O que Deus queria nos revelar, revelou, e o mistério já foi desvendado e está registrado aqui na Bíblia. Não estamos falando aqui de uma sociedade secreta, gnóstica, que tem mistérios que são dados aos iluminados. Não, todo o mistério de Deus já foi revelado, está aqui na Bíblia, precisamos do Espírito Santo para compreender. É isso o ponto aqui. A pregação bíblica, a tarefa dela é falar das coisas de Deus, é ensinar essas coisas, como Paulo diz, conferindo coisa espiritual com coisa espiritual.
É isso que é o nosso chamado, e esse é o nosso método. E é algo que não pode ser feito pelos padrões humanos. Nós dependemos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo para compreender o Evangelho e para transmiti-lo. A natureza espiritual do Evangelho e da sua transmissão é alguma coisa que precisa ser urgentemente resgatada, porque nós estamos misturando metodologia humana, a gente está trazendo recursos de todo tipo, com o objetivo, de alguma forma, de interessar os nossos ouvintes, chamar a atenção deles, mover as emoções deles, e esquecemos a pureza da pregação, a simplicidade, o poder da palavra. Sabe por que fazem isso? Porque não creem no poder da palavra. O Evangelho não precisa desses recursos adicionais para fazer efeito no coração. Prega a palavra com simplicidade, ensina o Evangelho, e você vai ver como o Espírito Santo usa isso no coração das pessoas. Não precisa muita coisa, não. Não precisa muita coisa, não. Segundo, essa passagem também ensina que sem a revelação do Espírito Santo, as pessoas nunca poderão compreender o sentido da cruz e as suas implicações, porque é algo completamente avesso e hostil à mente natural. Por isso, mais uma vez, os pregadores e os membros da igreja, todos os crentes, nós precisamos depender do Espírito Santo para entender as coisas de Deus e para transmitir. E essa implicação aqui, que é muito importante da passagem, com respeito à definição do que é ser espiritual. Todo mundo quer ser espiritual, todo mundo deseja ser cheio do Espírito Santo. Qual a principal coisa de ser espiritual, ou qual a principal atuação do Espírito de Deus? Eu sei que muitas pessoas vão responder em termos de manifestações extraordinárias. Eu quero dizer que eu creio que Deus é poderoso, creio que Deus age, que Deus faz o que Ele deseja. Eu apenas questiono se a prioridade sobre essas manifestações é bíblica. É isso que eu questiono. Porque o que eu vejo em passagens como essa é Paulo estabelecendo a prioridade da compreensão da mente de Cristo sobre as outras coisas. Essa é a principal obra do Espírito Santo, me dá um entendimento das coisas de Deus. Saber as coisas de Deus, compreendê-las, recebê-las no meu coração e aí transmiti-las de uma forma que glorifica a Deus, sem chamar a atenção para a minha pessoa, ou para o meu carisma, ou qualquer outra coisa que eu seja ou tenha. É esse o ponto. O Espírito Santo glorifica a Cristo e não ao pregador, e não a celebridade qualquer. Ele glorifica a Jesus Cristo. É isso que a gente tem que entender. Esse é o Evangelho, na sua simplicidade e na sua pureza. E nós devíamos recebê-lo assim, mantê-lo assim e transmiti-lo dessa forma. Amém? Por último, o desejo é óbvio que o que Paulo queria dos coríntios é que eles tivessem crescido. E isso nos alerta para a necessidade, primeiro para o reconhecimento de que crescimento na fé é alguma coisa que se faz progressivamente. Nós não nos tornamos maduros do dia para a noite. Novos convertidos, eles são... Eu sei porque eu fui um novo convertido muito chato, né? Por sinal. Eu fiz muita coisa assim, no fervor e no calor da conversão, né? Cheio de entusiasmo, né? Parecia mais um elefante numa loja de porcelana, né? Sem muito critério. Leva um tempo até a gente amadurecer. E eu queria que você lembrasse disso. Investisse no seu processo de santificação e crescimento. E que você olhasse a sua vida para ver em que áreas você raciocina. Talvez os problemas que você esteja enfrentando é porque você está olhando para os problemas da perspectiva mundana, padrões humanos, como as pessoas olham e como as pessoas resolvem. Nós somos diferentes, nós somos outro povo, nós temos a mente de Cristo, que Deus nos deu através do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, que privilégio sermos renovados no espírito da nossa mente, de forma a vermos as coisas como Cristo via. Senhor, é uma promessa muito grande e a gente fica estonteado diante da grandeza do que está sendo dito aqui. Será que eu tenho essa mente? Eu penso como Cristo pensa? Eu analiso as coisas das perspectivas do Espírito Santo? Sou cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo? Senhor, eu não quero ser carnal. Eu não quero fazer as coisas segundo os padrões mundanos. Por favor, nos ajuda. Assim como o Senhor mandou o apóstolo Paulo para ajudar a igreja de Corinto, assim também ajuda a igreja brasileira
a pensar biblicamente, a pensar de acordo com os padrões que o Senhor revelou na cruz. Obrigado pelos queridos que aqui se encontram nessa noite, aqueles que nos acompanham também através da internet. Oramos pelo nosso país, pelas eleições que vão se realizar no próximo domingo. O Senhor nos dê governantes que queiram o bem do povo e que garantam a nossa liberdade de culto e de religião. É o que nós pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.